E a palavra de hoje é: a gratidão é uma chave. Repete comigo: a gratidão é uma chave. E queridos, tem alguns dias que Deus tem ministrado comigo essa palavra de gratidão, e ela veio assim, transbordando no meu coração. E às vezes parece uma coisa tão simples, né? Nós sabemos que nós devemos ser gratos a Deus, às pessoas, a todos aqueles que nos abençoam, e que nós devemos agir com gratidão. Mas quando a gente fala gratidão é uma chave, parece que é algo tão simples. Você levanta assim a sua mão, como se você tivesse com uma chave na sua mão. Quando a gente fala a palavra chave, você já imagina uma chave que abre uma porta, não é assim? E por que será que às vezes é tão difícil nós sermos gratos? Deus veio trazendo tudo isso ao meu coração. Porque essa chave, ela não está na sua mão. Repete assim comigo: ela não está na minha mão. Ela está no meu coração. A gratidão, ela está aqui dentro. A gratidão, ela está nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. A nossa gratidão está na nossa mente, no nosso coração. A gratidão é algo que tem que vir de dentro para fora. E tudo aquilo que é de fora para dentro é fácil, porque a gente pega, a gente toca, a gente encosta. Mas tudo aquilo que é de dentro para fora, aí é mais trabalhoso, porque nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, nós precisamos ter compreensão, nós precisamos orar e pedir para o Senhor nos dar discernimento, nós precisamos ter fruto do Espírito para conseguir exercer. Não é fácil, queridos, mas é totalmente possível. Amém? E em tudo isso que Deus veio trazendo ao meu coração, a gente tem vivido um tempo, e você vai concordar comigo, porque se não é com você, é com alguém que está perto de você. Mas eu tenho conversado com pessoas nos últimos dias, e às vezes orado ou aconselhado, e pessoas que estão assim, às vezes entristecidas. Nós temos visto assim, vivido um tempo de tanta gente insatisfeita, ou triste com a sua vida, ou triste com a sua história, ou triste com a sua família. Não há um contentamento, não há uma satisfação em nada, não há uma satisfação. Você às vezes conversa com a pessoa ela não está satisfeita, ela não está feliz, ela está indo, ela está caminhando, ela está sobrevivendo, ela está acontecendo a vida dela ali. Mas ela às vezes não exerce essa gratidão, essa alegria, essa satisfação. E muito disso vem porque nós nos comparamos com as pessoas. Às vezes nós não enxergamos tudo aquilo que Deus colocou para a nossa vida, a nossa identidade, a nossa vida, o nosso ser, o nosso propósito, mas nós olhamos as redes sociais e nós vemos a vida do outro, o propósito do outro, a casa do outro, o marido do outro, a esposa do outro, o filho do outro, o patrão do outro, o emprego do outro, o carro do outro. Não é assim, queridos? E o que faz uma pessoa ser então infeliz com a sua vida? É ela não ser grata com o que ela é e com o que ela tem. Repete assim comigo: eu sou infeliz quando não sou grato com o que eu sou e com o que eu tenho. Então, queridos, a falta de gratidão, ela gera infelicidade. A pessoa fica infeliz pela falta de gratidão. É algo muito interessante. Deus não tem culpa de nada disso. Ele inclusive nos ensina a sermos gratos. Quando eu comecei a Deus a falar comigo essa palavra, eu comecei a ler muitos versículos de gratidão na Bíblia. Todo dia eu comecei a buscar versículos de gratidão. Eram tantos que um dia eu digitei no Google, versículos de gratidão. Queridos, aparecia assim 80, 50 aqui, 30 ali. Era assim, uma imensidão. Porque Deus sabe que nós precisamos ser gratos, porque Ele quer nos ver felizes, amém? E nós só temos como ser felizes se nós formos gratos. Tem gente esperando ser feliz para ser grato, presta atenção nisso. Tem gente esperando ser feliz para ser grato, mas precisa ser grato para ser feliz. Tem gente esperando ser feliz para ser grato. Eu vou agradecer quando isso acontecer. Eu vou agradecer quando tudo estiver redondo, quando a conta bancária estiver totalmente no azul, quando tiver tudo na minha casa, quando meu casamento estiver restaurado, quando meu filho estiver aqui louvando o Senhor comigo, quando toda a minha família estiver convertida, quando eu tiver o emprego dos sonhos, num castelo.
com o príncipe do cavalo branco, aí eu vou agradecer. Sabe quando você vai ser feliz assim? Nunca. Porque Deus manda a gente ser grata. Através da gratidão vai vir a nossa felicidade. Não através da nossa felicidade vai vir a nossa gratidão. Queria que os meninos colocassem uma foto que tem uma frase que eu achei muito interessante. Eu quis trazer a foto porque eu sou um pouco visual, talvez você também seja. Então é para você guardar no seu coração. Olha o que está escrito. Não é a felicidade que te faz grato, e sim a gratidão que te faz feliz. Não é a felicidade que te faz grato, mas é a gratidão que te faz feliz, que te faz satisfeito, que te faz alegre. Amém? E o significado de gratidão? Peguei o significado no vocabulário, no dicionário, e diz assim: reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, é um agradecimento. A palavra gratidão tem origem no termo do latim gratus, que pode ser retratado como agradecido ou grato, e que deriva de gratia. Sabe o que é gratia? Graça. Graça. Você vê que tem tudo a ver com Deus? O que é a graça do Senhor? É um favor imerecido que Ele teve conosco. Nós não merecemos, mas por sua graça, nós somos salvos pelo Senhor. A gratidão tem tudo a ver com a graça. Ela deriva da palavra graça. Amém? E eu quero ler Colossenses 3, do 15 ao 17. Em meio a tantos versículos, queria que os meninos abrissem aí, Colossenses 3, do 15 ao 17. Eu amo esses versículos. Mas lendo, orando, estudando sobre gratidão, como foi maravilhoso ler esse versículo de novo. Aquilo inundou o meu coração. E eu falei, Deus, é isso, é uma chave que está dentro do nosso coração. E o versículo diz isso. Vamos conferir lá na palavra. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Continua, por favor. Habite ricamente. Gente, ricamente é fartamente, é muito, não é? Então, ricamente, o que tem que habitar em nós ricamente? A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso... Gratidão aonde? Aonde que está a chave da gratidão? Gratidão no nosso coração. Ali fala, sedes agradecidos. E no final, com gratidão no seu coração. Com gratidão no meu coração. Aleluia. Mas aí eu te pergunto, quanto tempo depois de uma bênção, quanto tempo, eu quero que você vá pensando aí na sua mente, quanto tempo que demora para você esquecer uma bênção, o abençoador de uma bênção? Quanto tempo demora para você esquecer o quanto você foi abençoado num determinado dia, um presente que você ganhou, uma palavra que você recebeu, um abraço que você recebeu, não sei, um livramento que você recebeu do Senhor, o amor do Senhor que te encontrou? Quanto tempo depois que você recebe algo você demora para esquecer? Às vezes você vai falar assim, pastor, eu não esqueço. Queridos, mas nós vivemos como se tivesse esquecido. Porque às vezes nós levantamos e acontece bênçãos na nossa vida de manhã, de tarde acontece um problema e o seu dia passa a ser ruim. E aí você encontra uma pessoa muito próxima, às vezes você não fala para todo mundo, e a pessoa fala, e aí, tá tudo bem? Aí você fala, esse meu dia está péssimo. Não estava nada péssimo, seu dia está ótimo. Aconteceu uma coisa ruim e você esqueceu de todas as bênçãos daquele dia. Mas não se espante, porque isso é algo do povo de Deus. O povo de Israel, você conhece a história.
quando saiu do Egito, onde ele estava escravo por mais de 400 anos, quando ele estava no deserto, pense bem e relembre comigo, todos os dias ele experimentava o favor de Deus. Como diz a palavra, a bondade do Senhor seguia eles. Eles poderiam estar cantando, andando no deserto e cantando: tua bondade me seguirá, Senhor. Poderia. Por quê? Porque tinha uma coluna de nuvem andando com eles. Em todo o tempo, aquele sol escaldante, e eles tendo ali a nuvem com eles, dirigindo, protegendo. E chegava de noite. Eu nunca fui no deserto, mas se você ler como que é o deserto, de dia é um sol escaldante, mas de noite é um frio. Mas de noite já não era nuvem, agora era uma coluna de fogo. E aquela coluna de fogo aquecia, protegia, dava direção. Eles podiam caminhar até de noite porque tinha luz. Ficava tudo claro com a coluna. Protegia dos animais que tem no deserto, de tudo, porque o fogo afasta os animais. Mas, no entanto, porém, saindo do Egito, quantas pragas que aconteceram no Egito, queridos? Quantas pragas? 10 pragas. Alguma pegou neles? Ao ponto de ver os filhos primogênitos do povo egípcio morrendo. E você vê o filho dos outros morrendo, você vê o seu filho vivo. São muitos milagres e maravilhas. São muitas bênçãos. Mas eles estavam no deserto, eles não agradeciam. Eles não tinham um coração grato. Eles tinham um coração ingrato. Eles tinham um coração que reclamava, um coração murmurador. A comida caía do céu. O maná lá todo dia. E Deus não mandava uma vez só para durar 30 dias, para eles esquecer quem que mandou. Mandava todo dia, mas num tempo ali de 24 horas eles conseguiam esquecer quem que mandou. E não agradecia. Não eram gratos. Nós temos dificuldade de lembrar quem nos abençoou, mas facilidade de lembrar quem nos magoou. É muita facilidade para passar uma vida lembrando de todo mundo que falou uma coisa que a gente não queria, que fez uma coisa que a gente não queria, que de alguma forma agiu de uma forma que a gente não queria, que incomodou, que magoou, que irritou. E se não tiver perdão, já virou raiz de amargura, anos ali quase morrendo, não perdoa. Mas na hora de lembrar aquilo que vai trazer alegria, aquilo que vai trazer felicidade, a gente às vezes não lembra. E eu oro para que nessa noite, enquanto eu for falando, o Espírito Santo possa ir trazendo na sua mente, no seu coração, tudo aquilo que você precisa esquecer e perdoar, porque são coisas que te magoaram, mas tudo aquilo que você precisa lembrar, porque são coisas que te abençoaram, no nome de Jesus. Amém? Porque o Senhor vai gerando nessa noite um coração grato entre nós. O Senhor vai gerando aqui muitos corações gratos entre nós, no nome de Jesus. Amém? Então, queridos, eles não eram gratos, pelo contrário, eles eram ingratos, murmuradores. Eles eram rabugentos, reclamões. E eu quero ler aqui algumas reclamações do povo de Deus, quando eles estavam no deserto. Eu sei que vocês conhecem várias, mas eu comecei a ler a Bíblia de novo, para ver as reclamações deles, e eu fiquei indignada. Capítulo após capítulo de Êxodo tem reclamação. Gente, eles não conseguiram passar, bem dizer, quase um capítulo sem reclamar. Você entra num capítulo, sai no outro, você vê de novo, e o povo murmurou. Aí você entra no outro capítulo, agora vai parar de murmurar, e o povo murmurou. Aí você entra no outro capítulo, e o povo murmurou. Eu peguei 3 capítulos aqui. Êxodo 15, do 23 ao 24, por favor. Nós vamos ler 3 capítulos, tem mais murmuração aí, tá? Olha o que aconteceu. Esse povo, tá? Da coluna de fogo, da coluna de nuvem, da comida que caía do céu. Esse povo que estava lá. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo, vamos falar junto comigo, gente, me ajuda a pregar aí. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber?
Agora Êxodo 16, 2 e 3. Êxodo 16, 2 e 3. Toda a congregação, queridos, todos, tá? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Pode continuar. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão? Vamos agora para o Êxodo 17? Êxodo 17, 3. Gente, eles não dão conta, eles têm que reclamar todo dia. Olha lá. Está se identificando aí? Você anda reclamando todo dia, irmão? Você começa a ficar preocupado. Olha o que está falando lá. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? 3 capítulos seguidos com o povo ingrato, reclamando do Deus que tirou eles da escravidão. Um dia, o Senhor me resgatou, como essa música fala do ousado amor de Deus. Um dia, o Senhor te resgatou. E quando nós entramos por aquela porta, quero que você tenha bastante entendimento do que eu vou falar. Porque eu vou falar e a pessoa às vezes vai pensar assim: ah, pastora, não quer que eu peça nada para Deus, mas para quem que eu vou pedir? Por favor, peça para Deus, amém? É para Deus que você tem que pedir tudo, mas é para Ele que você tem que agradecer tudo também. E às vezes nós passamos por aquela porta dia após dia, para murmurar na frente de Deus, para se irritar, para reclamar. Entramos nas nossas casas para reclamar. Falamos dos nossos filhos reclamando, da nossa conta bancária reclamando, do carro reclamando: pastora, você não está na minha casa, você não sabe a luta que eu vivo. Queridos, se você tiver levantado e tiver vida, você já está melhor do que muita gente que morreu essa noite. Então, não venha me falar de lutas e de guerras, porque todo mundo tem. Uns têm na área das finanças, outro do relacionamento, outro da doença. Cada um é uma área. Nós temos nossas lutas, amém? Mas a pergunta é: temos sido gratos a Deus por tudo que Ele nos fez? Por Ele ter nos resgatado, por nós estarmos sentados, por nós aprendermos a palavra, termos o privilégio de aprender. Quantos não conhecem a palavra de Deus? E nós temos o privilégio de aprender do Senhor, de ter salvação, a vida eterna. Não tem nada mais precioso. Mas nós reclamamos. Nós reclamamos. Agora eu queria te falar algo muito sério. As consequências dessa ingratidão não é só infelicidade. Não é só uma vida triste. Se fosse só isso, você ia passar 70, 80, 90 anos triste e depois você iria para o céu. Mas existe a chance de nós não sermos salvos. Pastora, o que é isso que você está falando? O povo que tinha sido salvo do Egito, que andou 40 anos naquele deserto, eles não entraram na terra prometida. E eu não quero falar heresia aqui, porque não necessariamente a ingratidão vai tirar sua salvação. Não é isso que eu estou falando. Mas a Bíblia, ela tem muitas analogias. Na etimologia bíblica, muita coisa acontece. E aqui mostra, eu vou ler para vocês o que aconteceu com esse povo, porque você conhece a história. E somente Josué e Caleb que entraram na terra prometida desse povo. Somente eles que entraram, do povo que saiu de lá, do Egito. E aqui Deus fala o porquê. E o que significava Canaã? A terra prometida. Hoje pode significar a nossa vida espiritual. Eu não estou falando que você vai morrer fisicamente. Eles morreram no deserto, fisicamente. Mas sim, às vezes nós estamos morrendo espiritualmente pela falta de gratidão. Às vezes nós estamos morrendo espiritualmente pela falta de gratidão.
E eu quero te mostrar isso na Bíblia. Números 14, do 29 ao 32, por favor. Números 14, do 29 ao 32. Olha aqui o Senhor falando com eles, queridos, que pesado. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela. Eles conhecerão a terra que vos desprezastes, que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Repete assim comigo: você perde o que você despreza. Eu perco o que eu desprezo. Você despreza o Senhor? Você despreza a sua família? Você despreza o seu trabalho? Você despreza o seu ministério? O que nós estamos desprezando que nós deveríamos valorizar e amar? Depois a gente perde, que é dar valor. Mas tudo aquilo que a gente despreza, a gente perde. E aqui na palavra do Senhor é bem claro isso. Porque eles estavam desprezando a salvação. A gente sabe muito bem que quando fala, ô irmão, quando você estava lá no Egito, Deus te tirou do Egito. Está fazendo o quê? Uma analogia com a saída do povo de Deus do Egito, passando pelo deserto e entrando na terra prometida. Agora, posso te falar uma coisa? Se você está no deserto, é porque você está livre. Se você está no deserto, é porque você está livre. Se você está no deserto, é porque você está livre rumo à terra prometida. Então nós não temos que murmurar do deserto. Pastora, mas não é bom. É muito ruim o deserto, queridos. Mas ele nos prepara para a terra prometida. Só que se nós não formos gratos, a gente não entra. Você está entendendo o que eu estou falando, queridos? Como é sério isso? Amém? Então, tudo aquilo que eu não rego, uma planta, se você tem lá uma plantinha e você não rega, ela morre. Tudo aquilo que eu não sou grato, que eu não rego, que eu não cuido, que eu não abençoo, morre. E isso vai para a nossa família, para as amizades, nosso relacionamento com Deus. E eu pergunto, você tem sido grato? Ou você tem murmurado? Pastora, tem dia que é difícil. Queridos, por favor, não estou falando que é errado a gente se abrir com alguém, pedir ajuda, oração. É certo, a Bíblia manda fazer isso. Se alguém de nós não está bem, procure os obreiros, está escrito na palavra de Deus. Se tem algum doente, vai lá, unge com óleo, ora, abençoa. Como é que vai saber se alguém está doente se a pessoa não fala? A pessoa tem que falar, não, estou bem, estou com problema, estou com dificuldade. E nós vamos orar. Algum líder da igreja vai orar, pastor Murilo vai orar. E você vai ser abençoado pelo Senhor no nome de Jesus, amém? Eu estou falando de murmurar. Toda a congregação murmurava contra Moisés. Todo mundo reclamando do que estava comendo. Você reclama da sua comida? Ou do que você gostaria que tivesse na sua mesa? Você reclama do carro que você anda? Você imagina se amanhã você levanta, vai trabalhar, você não tem o carro, a moto, a bicicleta. Então, queridos, nós não temos aqui papel e caneta na mão, mas você tem o seu celular. Que todo mundo com certeza deve estar com o celular na mão. Eu queria que você pegasse o teu celular e você mandasse aí do marido para a esposa, ou da esposa para o marido, ou se você tem aquele grupo particular que todo mundo tem, você vai escrever os itens que eu vou falar para você, por favor. Porque depois eu quero que você, em oração, você vai descobrir se você vai estar sendo grato ou não com esses itens que eu vou te falar. Amém? Então você vai aí, às vezes você tem um grupo que é seu, eu tenho, né? Está escrito lá eu, e aí você pode mandar para você mesmo, tá? Os itens são 7 itens. O primeiro deles é Deus.
Escreva aí, por favor, Deus. O segundo item é família. Escreva aí, família. O terceiro item, amigos. Escreva aí. Escreva quarto item, igreja. Escreva quinto item, trabalho. Sexto item, líderes. Sétimo item, suas finanças. Amém? Eu vou falando agora e repetindo, tá? Por que eu quero que você escreva? Porque você vai ser sincero com você mesmo. Não é para você entregar nenhum papel para mim. Eu não quero saber e te expor. Mas é importante você se autoavaliar. Sabe por quê? Um médico só dá o remédio para nós quando ele tem o diagnóstico. Nós precisamos diagnosticar o nível de gratidão do nosso coração. O nível de gratidão do nosso coração. E aí você vai estar pedindo para o Senhor para sondar o seu coração. Você tentar sondar o seu coração. Qual que é o seu nível de gratidão a Deus, de 0 a 10? E você vai escrever a sua nota. É você para você mesmo. Ah, eu sou muito feliz com Deus, satisfeito com Deus. Ele é tudo para mim, Ele é 10. Ah, se eu escrever isso eu vou estar mentindo. Porque eu queria escrever isso, mas agora eu estou vendo que eu reclamo um pouco. Ah, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que a minha vida é assim? Por que a minha vida não é assada? Então o seu não é 10. Então às vezes o seu é 8, é 7. Às vezes você não ora, não lê a Bíblia, seu nível de relacionamento é quase 0. E você fala que você é super de Deus. Mas se você é grato com alguém, você quer estar perto daquela pessoa, você quer conversar com aquela pessoa. E com a sua família? Seus pais? Você é grata aos seus pais? Tem raiva dos seus pais? Não perdoou seus pais por alguma coisa? Você existe porque seus pais um dia namoraram, o fizeram dentro de um plano de Deus, amém? Será que você é feliz com o seu marido, com a sua esposa? Você elogia, agradece ter o seu marido ou a sua esposa? Você elogia, você agradece ter os seus filhos? A sogra, o sogro, pastor, agora você está apelando. Quando era pai e mãe já não estava fácil. Agora a sogra, o sogro, são seus pais também. Minha sogra, meu sogro, são meus segundos pais, são meus pais também. Eu devo tratá-los com amor e ser grata a eles como eu sou com os meus pais. Como eu sou com os meus pais, como você é com os seus pais. De 0 a 10, qual é o seu nível de gratidão com a sua família? É você se autoanalisando. Qual é o seu nível de gratidão com os seus amigos? Você fala mal deles? Você tem raiva deles por alguma coisa? Você é grato pelos amigos que Deus te deu, as pessoas que Deus colocou perto de você, os irmãos da igreja, que estão próximos, que te dão uma carona, que está sempre conversando com você, vem para cá, vai para lá, vou orar por você. Ô irmã, o que está acontecendo? De 0 a 10. E a sua igreja? Você é grato pela igreja que você congrega? Por tudo que Deus tem feito por você nesse lugar? Pelas palavras que Ele tem entregado ao seu coração? Pelos momentos de louvor que você pode, em união com os irmãos, adorar a Deus? Às vezes um ambiente agradável, que tem pessoas que te recebem. Pastora, mas não é só isso. Não tem só gente legal na igreja, tem gente ruim também. Tem também. Pastor Lucas até falou isso domingo. Tem também. Mas às vezes a gente precisa de alguém, de um ferro para afiar a gente. Se tem alguém te incomodando, Deus que está mandando, você agradeça também no nome de Jesus. Amém? Porque é sinal que a gente está precisando ser incomodado em alguma coisa, porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? Você é agradecido pelos seus líderes? Pelo seu chefe do trabalho, o seu líder da igreja, o seu pastor? Você tem alegria, tem gratidão a Deus por ter aquelas pessoas como autoridade sobre a sua vida? Por serem as pessoas que são? Ah, pastora, mas os líderes têm defeitos, todos temos.
O dia que a gente estiver perfeito, querido, a gente está querendo competir com Deus. Está amarrado no nome de Jesus. Não queremos competir com Deus de jeito nenhum. O último que fez isso foi para o inferno, né? Nós não queremos esse lugar. Claro que nós buscamos santidade, queremos melhorar a cada dia, amém? A nossa imperfeição não pode ser muleta para o nosso pecado. Mas não somos perfeitos. Mas você tem líderes sobre você na igreja. Você tem um pastor. Nós somos gratos pela vida do nosso pastor? Nós somos gratos pelas nossas finanças? Pastora, minha conta está no vermelho, eu vou ser grata? Você tem conta bancária, querido? Você já agradeceu a Deus? Então você vai dar a nota para você mesmo, no nome de Jesus, amém? Mas eu falei dessa parte ruim, que a ingratidão, ela gera infelicidade em vida, mas ela pode gerar também morte. Então a ingratidão, queridos, ela gera depressão, ela gera tristeza, ela gera mal-estar, ela gera cara feia, ela gera tudo isso. Isso é ingratidão. A gente fica triste, mal-humorado, irritado. Isso é ingratidão. Então a gente passa uma vida triste. Mas a gratidão faz a gente sorrir para as pessoas, ter alegria, querer abraçar, conversar, se encontrar. Você vê uma pessoa triste, você fala para ela, vamos em tal lugar, não quero ir. Não é assim? Hoje eu não vou. Ah, não estou bem, não vou sair de casa, não vou, não quero ficar aqui, me deixa. Conhece essas frases? Às vezes nós falamos elas. Agora uma pessoa grata, ela está bem. Ela vive bem, espiritualmente, emocionalmente. Ela tem alegria de viver. E ela ainda pode ter salvação. Ou melhor, não perder a salvação. Porque a salvação vem por nós reconhecermos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Mas, queridos, eu quero falar que a gratidão, ela gera vida. E eu achei tão lindo que eu comecei a procurar alguns estudos na internet sobre gratidão. E eu vi que tem muitos pesquisadores, pastores, professores. E eu acho algo assim, maravilhoso. Porque no mundo, esse povo que é do mundo acadêmico, que a gente tem que respeitar muito, eles estudam o dia inteiro, é uma bênção. Eles estudam para descobrir o que a Bíblia já falou. Daí eles escrevem uma frase do jeito deles e é o que estava na Bíblia. E eu comecei a pegar alguns artigos sobre gratidão. E tudo que eu vou falar dos artigos aqui, você vai ver que é tudo que está na Bíblia. Porque você lê a Bíblia, amém? E você conhece. Eu li, queridos, que o exercício da gratidão, ele libera dopamina, que é aquela substância que traz a sensação de prazer. Então, quando eu fico grato, eu sinto prazer. Eu tenho mais alegria. E isso é estudo científico, comprovado cientificamente. Mas Deus, que foi quem nos fez, Ele sabe que para a gente ser feliz a gente precisa ser grato. Então Ele foi lá na Bíblia, no manual. Levanta a sua Bíblia aí se você está com ela na sua mão. Esse manual aí que você recebeu, o manual do fabricante, está escrito que nós temos que ser gratos. Porque daí nós vamos ser felizes. E aí vem o pesquisador e fala tudo isso também. Mas também libera ocitocina, que é o hormônio, famoso hormônio do amor. Então quando eu sou grato, quando eu sou grata, libera em mim ocitocina. Isso diminui ansiedade, temor, fobias, angústias, medos, raiva. Queridos, olha isso. Traz sensações de bem-estar. Está escrito isso na pesquisa científica. Vocês acreditam num negócio desse? E está lá na Bíblia. Seja a paz do Senhor o árbitro do seu coração. Seja grato de coração. Estava lá na Bíblia. Aí eu li sobre um outro pesquisador, o nome dele é Ralph Emerson. E ele escreveu assim: mais gratidão igual vida melhor. Cultivar o hábito de ser grato por tudo de bom que acontece com você e agradecer continuamente é necessário para alcançar a felicidade. Ele manda a gente ser grato o tempo todo. E um outro que eu achei maravilhoso é um tal de Robert Emmons. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas eu acho que é Robert Emmons. E esse cara, ele é um professor e psicólogo americano da Universidade da Califórnia.
E ele falou o seguinte: a vida é uma série de problemas que tem que ser resolvidos. E muitas vezes estes problemas causam estresse. Dizer obrigado é uma forma de combater o estresse. E depois disso, um outro, que se chama Michael McCullough, eu acho que é assim o nome dele, ele publicou um artigo no New York Times falando assim: mais que qualquer outra emoção, a gratidão é a emoção da amizade. E ele publicou um estudo que fala que os casais, quem aqui é casado? Levanta a mão. Que os casais, se você está com seu marido aí, com a sua esposa, olha para ele e fala assim: eu te amo, você é maravilhoso. Olha lá, o meu está ali. Você é uma bênção na minha vida. Ele falou assim, que os casais que expressam gratidão uns para os outros, eles têm o casamento mais feliz e reduz o número de divórcio entre os casais que praticam gratidão diariamente. É uma pesquisa científica. Agora, eu vou começar a fazer uma pesquisa. Todo mundo que chegar para mim e falar: eu não aguento mais meu marido, eu quero divorciar, eu vou falar: você fala todo dia que você ama ele, que ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que a pessoa vai falar: não dou conta mais de falar isso. Para de praticar. Mas enfim, queridos, vamos para a Bíblia? Eu peguei algumas pessoas que demonstraram uma gratidão linda ao Senhor. E eu quero dar esses exemplos porque nós precisamos copiar essas pessoas. Nós precisamos ser igual a essas pessoas que são exemplos para nós. Eu quero falar de Miriam. Êxodo 15, do 19 ao 21, por favor, Edu. Êxodo 15, do 19 ao 21. Queridos, Miriam, ela teve uma atuação ali muito interessante. Eu fiquei imaginando a cena, como diz sempre o pastor Alexandre. Olha o que está escrito: porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com os tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Agora eu quero que você imagine a cena comigo. Era aquele momento que o mar vermelho abriu. Você está lembrando daquela cena? Na frente estava o mar, atrás estava Faraó. E a gente já pregou muito sobre isso aqui. Aquele momento de tensão: se a gente for para trás a gente morre, se for para frente a gente morre, ou é afogado, ou é morto por Faraó. E naquele momento não sabe o que faz. Deus falou: marche, vai para frente. E ali o povo começou a andar, e Moisés conduzindo o povo. O mar vermelho se abriu e o povo passou a pé enxuto. Mas é claro, queridos, que eles não passaram assim: ai que lindo, o mar abriu, vai dar tudo certo. Porque Deus, Ele não mostra o próximo passo. Então eu imagino eles passando desesperado e carregando as coisas que eles tinham, e naquele sofrimento: meu Deus, será que nós vamos morrer? Que hora que vai começar a cair água aqui? E eu olhava do lado assim, o mar estava lá em cima, aberto. Meu Deus, mas essa terra está seca, mas nem vou olhar muito, vai que começa a molhar de novo. E correndo, e aquele desespero. Porque quando você está no desespero, no sofrimento, na dor, você quer que aquilo passe rápido. E eles tudo esbaforidos, suado, imagina, cansado, não é? Aí acaba de passar o mar. Sobrevivemos. Olha para trás, o mar fechando, o Faraó morrendo. E aí, eu imagino que às vezes sou eu e você, a gente cai ali na beira do mar. Ai, meu Deus. Ai, não morri. Não foi dessa vez. Estava escravo lá, começa a murmurar. Estava lá no Egito, pelo menos estava comendo a carne lá do Faraó. Tinha cebola. Agora eu estou aqui. Ai, meu Deus. Aí Miriam cata o tamborim, levanta na maior alegria e começa a louvar o Senhor. Vocês já pensaram um trem desse, gente? E começa a chamar a mulherada: gente, vamos adorar o Senhor. Nós estamos vivos, nós não morremos. Quem que faz isso? E aí a pessoa faz, pode ter certeza que os irmãos de Israel olharam e falaram assim: essa louca da Miriam não tem noção que nós estamos passando, ainda fica gritando aí. Gente grata grita, gente grata ora, gente grata levanta a mão, gente grata louva, gente grata faz loucura, porque sabe o Deus que está livrando ela. Sabe o que é isso? É um louvor de gratidão a Deus.
E aí, ela entendeu o Salmo 150, que às vezes a gente não entendeu ainda. Louvai ao Senhor com adufes, com danças, com símbolos sonoros. Não está escrito isso? Com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ela entendeu. Ela entendeu. E às vezes a gente vai adorar o Senhor. A gente tem uma semana inteira ali, coisas acontecendo. Nós estamos vivos, nós estamos aqui. Não tem nenhum faraó atrás da gente. Não tem nenhum mar vermelho na nossa frente. Mas a gente vai adorar o Senhor. Ai, eu estou tão cansado hoje. E a gente não tem ânimo para adorar o Senhor, para gritar o nome dEle, para exaltar Ele. E eu imagino a alegria do Senhor com Miriam nesse dia. Ela reconheceu quem tirou eles daquela situação. Eu queria falar do leproso, Lucas 17, 15 e 16. Lucas 17, 15 e 16. É uma passagem muito conhecida dos 10 leprosos, também muito já foi pregado aqui sobre eles. E olha que interessante. Lá fala, um dos 10 leprosos, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Pode continuar. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te... Não está escrito te curou. A tua fé te curou. E o que tinha acabado de acontecer com ele? Ele tinha sido curado. Ele tinha sido curado. E ali eu começo a conjecturar com o Senhor, Senhor, algo que eu acredito, tá? O Senhor vai curar muitas vidas. Nem todas serão salvas. Pastora, você está falando que os outros 9 não foram salvos? Queridos, por favor, não estou falando isso. Eu não sei, o dia que eu for para o céu eu descubro. Se Deus quiser me contar, se Ele não quiser também, amém. Mas pode ser que não. Porque Ele olhou para ele e falou, olha, por que Ele não falou a tua fé te curou? É o que tinha acontecido com ele. Ele falou, a tua fé te salvou. E ali, ele praticou uma gratidão de rendição, porque ele prostrou com o rosto em terra, ali em Jesus. E ele praticou uma gratidão de exaltação e de glorificação ao nome do Senhor. Será que você faz isso no seu trabalho, quando uma coisa dá certo? Glória a Deus, gente, deu certo. Ou você fala assim, eu fui muito bem. Eu fui muito bem nisso. Quem trabalha comigo no escritório, a Deise trabalha comigo, ela sabe disso, a Heloísa agora também, sempre, queridos. As vitórias que às vezes nós temos, né, nos processos, eu sempre falo, glória a Deus, e a gente está sempre glorificando o nome do Senhor. Porque sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos aprender a glorificar o Senhor. E ir com o exemplo desse leproso. Lembra daquele Robert Emmons? Olha o que ele falou. Aquele professor e psicólogo, pesquisador. A gratidão nos ajuda a nos conectar com os outros. Ela fortalece relacionamentos. E os relacionamentos são os elementos mais importantes quando se fala em felicidade. Sabe o que aconteceu ali? Um fortalecimento do relacionamento do leproso com Jesus. Eram 10. 9 não tiveram relacionamento com Jesus. 1 teve relacionamento com Jesus. Sabe por quê? Gratidão. A gratidão dele fez ele ter relacionamento com Jesus. A gratidão dele fez ele ter um momento de comunhão com Jesus. Se ele não tivesse tido gratidão, ele não ia vir até Jesus. Ele não ia prostrar o rosto em terra. Ele não ia glorificar Jesus. E ele não ia ter a oportunidade de ouvir da boca do próprio Jesus: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Será que nós temos ouvido isso do Senhor? Mas será que nós temos glorificado o Senhor? Eu quero falar do endemoniado, Marcos 5, 18 a 20. Essa passagem também é bem conhecida. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado. Ele tinha acabado de libertar esse endemoniado, tá, queridos? Você vai lembrar dessa passagem. E o endemoniado pediu, né, que o deixasse estar com ele, pediu para ir com Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti.
Então ele foi e ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos admiravam. Sabe o que é isso? Gratidão de serviço. Ele falou: Jesus, eu quero ir com você. Jesus falou: não, aqui não estou precisando de você. Vai lá com os seus e começa a contar tudo o que eu fiz aqui, que você foi liberto. E ele poderia sair dali e falar assim: não fui com Jesus, também não tenho nada com isso não. Pastor Murilo não me chamou, também não tenho nada com isso não. Vou fazer nada não, vou cuidar da minha vida. Vou cuidar aqui agora da minha casa, estou liberto. Graças a Deus, eu estou liberto. Cada um que cuide da sua vida. Mas não, a gratidão dele era tão grande pelo que o Senhor fez por ele, que ele começou a anunciar para todo mundo, e todo mundo ficou admirado com aquilo. E eu imagino quantos se rendendo a Jesus. Cego Bartimeu, Marcos 10, 51 e 52. Estou quase terminando, se a equipe quiser ir vindo para cá. Marcos 10, de 51 a 52. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? A gente conhece bem essa história. Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te... Olha que interessante, salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Uma gratidão de discipulado, uma gratidão de serviço também. E de discipulado, querendo aprender mais com Jesus, andar com Jesus. O grato, ele não recebe só cura para essa vida, ele recebe salvação do Senhor. Porque quando eu sou grata a Deus, eu reconheço Jesus em todo o tempo, eu reconheço o seu favor, eu reconheço tudo que ele fez na cruz por mim. E ali o Senhor nos dá salvação. Sogra de Pedro, é a última que eu vou falar aqui. Mateus 8, 14 e 15. Sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela levantou e passou a servi-lo. Eu te pergunto, qual é o nível da nossa gratidão? Aquele mesmo Robert Emmons, ele tem livros escritos sobre gratidão, queridos. Por isso que eu peguei tantos pensamentos e frases dele. Ele tem um livro que se chama Thanks, que significa obrigado. E nesse livro, ele fala sobre o trabalho voluntário. Olha o que ele fala: servir os outros ajuda a pessoa a encontrar a espiritualidade interna. Jesus, amém? Ajuda a encontrar Jesus, nós que somos cristãos entendemos isso. E essas pessoas se sentem gratas pela oportunidade de servir. É comprovado, pesquisa publicada, que o trabalho voluntário pode resultar em menos depressão, mais sentimentos de bem-estar. Emmons, não é Deus não, né? Agora o Emmons vem, ele sugere que a gente examine os nossos talentos para usar para ajudar os outros. Deus colocou talentos em você? Amém? Há dons e talentos em você? O Senhor quer usar os nossos dons, os nossos talentos. E nós temos visto como que isso é maravilhoso. As pessoas que estão envolvidas no servir, via de regra, elas estão mais alegres, elas estão conectadas, elas estão felizes em servir o próximo. Sabe, queridos, a gente tem visto isso na igreja, a gente tem visto isso no Semear, que trabalha com trabalho voluntário. As pessoas vêm, querem ajudar, e é bênção de Deus. Eu queria que diante de tudo isso você ficasse de pé. Eu quero ler o Salmo 100. É um salmo que fala muito de gratidão, e eu quero declarar ele no nome de Jesus. E eu quero propor algo para vocês no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: todos esses que estão hoje aqui na Iamir, que vão assistir esse culto da gratidão, entender que é uma chave que está no coração, aqueles que estão também aí no online, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio.
Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Louvai ao Senhor com alegria. Vamos entrar por aquelas portas com ações de graças ao nosso Deus. Vamos agradecer pelas nossas casas. Eu espero que você chegue em casa e mesmo que você veja dificuldades com seus filhos, você olhe para os seus filhos e fale: eu louvo a Deus porque eu tenho você. Eu quero hoje declarar isso sobre a sua vida, meu filho, minha filha. Eu quero te dar um abraço e agradecer porque você existe. Quanto tempo você não faz isso? Faça hoje no nome de Jesus. Você chegue para o seu marido, para a sua esposa, se você é casado: eu te amo, obrigado, obrigado. Eu agradeço a Deus por ter você, por você ser quem você é na minha vida. Eu queria te propor, você escreveu 7 itens aí, amém? Nos próximos 7 dias. Pastor, eu não quero fazer isso. Não faça, queridos. Esse próprio Robert Emmons, que é um psicólogo, e ele é um pesquisador, e ele é um professor, escreveu livros sobre gratidão. Ele falou que nós podemos exercitar a gratidão para que a gente se torne uma pessoa grata. E eu vou fazer esse exercício. E como eu senti no coração de fazer, eu quero compartilhar com a igreja para oportunizar você a fazer também, no nome de Jesus, amém? São 7 itens que você colocou aí. Eu queria que você orasse 1 item por dia. Então no primeiro dia, amanhã, primeiro dia, ora sobre o seu relacionamento com Deus. Qual é a nota que está tendo esse relacionamento, sua gratidão, seu amor por Deus. De acordo com essa nota, você ora. Procura versículos de gratidão e começa a declarar: Deus, eu te agradeço. Leia Salmo 100. Ora, agradeça o Senhor pelo tudo, pelo nada. Você sabe quando que Jó começou a ter tudo restaurado? Quando ele orava por seus amigos e quando ele falou assim: Senhor, foi o Senhor que deu, foi o Senhor que tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não é quando ele estava falando: ai, por que eu nasci? Não, não foi nesse momento. Você quer ver restauração na sua casa? Você começa a agradecer o que você tem. Você começa a agradecer o que você tem. Você começa a agradecer a casa que você tem. Como que o Senhor vai te dar uma casa melhor? Você acha ruim a casa que você tem? Agradece o marido que você tem, a esposa que você tem, o filho que você tem. Agradeça o seu Deus. Chegou no dia dos amigos, pense nos seus amigos, escreva o nome deles. O que eu posso encontrar aqui para agradecer os meus amigos? O que eu posso encontrar aqui para agradecer meus líderes? O que eles são bons comigo? Para de enxergar só defeito nas pessoas, porque o que é ruim realmente grita dentro de nós. Se eu te der hoje uma nota de R$100, você amanhã esquece. Mas se eu tomar R$100 de você, você não esquece o resto da vida que eu tomei os R$100 de você. Vamos parar de olhar só os defeitos. Vamos ser gratos pelas qualidades das pessoas, por tudo aquilo que Deus fez e faz por nós, no nome de Jesus, amém? E completando o ciclo de 7 dias, nós vamos estar ali desenvolvendo a nossa gratidão por aquilo que as pessoas são. Nós vamos cantar esse louvor mais uma vez, enquanto você enxerga o favor do Senhor. E eu quero, no nome de Jesus, depois concluir com um testemunho de 2 minutinhos. Vamos do início? Aleluia. Pode apagar as luzes, por favor, galera. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar gratidão à fidelidade dele. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
você receba do Senhor aquilo que você está pedindo. Como o cego Bartimeu orou e falou: Senhor, eu quero ver. Às vezes você precisa de algo na sua família, na sua casa. Mas eu oro mais ainda, para que na hora que você receber, que você dance como Miriam, que você se prostre como aquele leproso, que você grite o nome do Senhor, que você o sirva com toda a gratidão do seu coração, sabendo que independente de tudo que acontecer em vós, o Senhor é mais. E o Senhor, Ele é totalmente merecedor do nosso amor, da nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar um testemunho que também fez com que o Senhor gerasse essa palavra em mim. Está chegando o final do ano e eu comecei a organizar as gavetas da minha casa. Comecei a tirar coisas, jogar fora, organizar a gaveta. E eu peguei uma gaveta do meu escritório lá de casa. Fazia muito tempo que não abria, né? Então você imagina a situação, tinha fio, tinha papel velho, tinha caderno, tinha cartinha do encontro, um monte de coisa lá no cantinho. E eu fui separar tudo, organizar. E eu encontrei o meu caderninho do encontro. Queridos, encontro que eu fiz, não que eu ministrei, que eu fiz 20 anos atrás, outubro de 2023, eu fiz o meu encontro. De 2003. Outubro de 2003, eu fiz o meu encontro. Agora em outubro de 2023, fez 20 anos. E eu comecei a ler o meu caderno. E tinha uma... Eu sei que tem gente aqui que não foi pro encontro, mas não vou falar de nada que acontece no encontro, viu, pastor? Era algo que não tem isso no encontro hoje, tá? Lá tinha naquela época. Tinha um momento que separava as mulheres casadas das solteiras. E eu era solteira nessa época. E ali, uma pessoa conversou com a gente sobre o nosso futuro marido. E ela falou, né, que a gente deveria pedir para Deus as características que a gente achava importante num homem de Deus. E eu escrevi uma cartinha para o Senhor. E ali eu fui escrevendo. Queridos, quase bati foto e coloquei aqui. Meu marido ia ficar com vergonha, porque ele fala que eu sou meio sem vergonha. Sou meio macaco de auditório. E para não criar nenhum constrangimento sem falar com ele hoje, que não deu tempo, falei, não vou bater foto não. Eu ia bater foto, eu lá com a minha letrinha escrevendo. E aí tem lá a cartinha. Jovens, tem jovens aqui que não são casados? Levanta a sua mão. Amém? Peça para o Senhor a pessoa com as características. Tô falando sério. Depois eu vou mostrar a cartinha para vocês, tá? Viu, pastora Cris? Depois eu vou pegar para mostrar para eles. Vocês vão ver que o meu esposo hoje, talvez o pouco que vocês conhecem ele, tem aquelas características que eu pedi para o Senhor. Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa fiel, uma pessoa íntegra, um bom pai, um bom esposo. E tem lá as características. E eu falei, olha o favor de Deus com a minha vida. Eu nem lembrava que eu escrevi isso. Mas o Senhor concedeu um desejo do meu coração. Mas e aí? O que eu faço com o desejo concedido? O que a gente faz depois com o nosso casamento? Talvez um dia você orou pelo seu esposo ou pela sua esposa e hoje você tem. O que você faz com o seu casamento? Talvez você orou para o seu filho vir para Jesus, ele veio. E o que a gente faz com esse filho depois? Talvez você tenha orado pelas suas finanças, eu espero que a sua conta fique abundante. O que você vai fazer com esse dinheiro depois? Você vai ficar soberbo e não vai mais ficar junto com ninguém? E não vai mais sentar e não vai mais comer cachorro quente, não vai ajudar a igreja, os irmãos, não vai entregar seu dízimo, porque agora o seu dízimo é muito grande. Então, queridos, vamos guardar o nosso coração para que o Senhor possa nos abençoar no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tutorial de como escrever uma carta. O primeiro era assim, branquinho, lindo. Tenho certeza. Eu quero Queridos, eu lembrei do testemunho da pastora Helena, Helena Tanuri, só para eu concluir, a gente já vai orar. Que um dia a Ana vai me corrigir se ela lembra melhor que eu. A gente estava comentando no
dia que aconteceu, faz muito tempo. Mas ela estava reclamando que ela estava passando roupa. Vocês já ouviram esse testemunho aí? Aí tem umas irmãs do fogo aí. E ela reclamando, nossa, tem que passar roupa e não sei o quê, e reclamando de passar roupa. E aí Deus lembrou a oração que ela tinha feito há muitos anos atrás, né? Ela pedindo um marido e etc, uma família. E aí o coração dela mudou naquele momento, da reclamação de passar roupa e de ter o trabalho, de estar fazendo o trabalho, pela gratidão em ter uma família para ela poder passar roupa e ter um marido para ela poder passar roupa. E isso foi um ensinamento, né? Então que em todo tempo, queridos, em todo tempo, em toda circunstância, em cada momento, nós vamos sempre ter duas opções: olhar para o lado negro, olhar pelo lado difícil, olhar pelo lado complicado, ou olhar pelo lado que a gente pode enxergar tudo aquilo que Deus tem para nós e tudo aquilo que Deus quer fazer com o nosso coração em gratidão. Amém? Importante, recados agora, tá? Importante, amanhã nós temos reunião da liderança, sábado nós temos a nossa conferência com o pastor Bill. Quero muito que você venha. É dos jovens, mas toda a igreja está convocada, porque vamos falar de um assunto extremamente importante para os nossos corações. Sábado 19 horas e domingo 19 horas. Convide alguém, não falte, venha em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo. Nós queremos sim estar com o nosso coração grato, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tantas coisas que às vezes nós não vemos, não enxergamos. Quantos livramentos, às vezes quantas dificuldades que é para o nosso próprio bem. Pai, que nós possamos sempre ter esse coração grato, Pai. Nos ajude como igreja, como noiva, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado pelo culto, pelo louvor, pela vida da pastora Luciana, por essa igreja linda que o Senhor nos deu. Obrigado por cada família, por cada um que o Senhor trouxe. Abençoe grandemente, ricamente cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom